Então, o treino, pense, o hitbox usa um método HIIT. Tu acha que o treino tem que ser molezinha? Não, o treino tem que ser intensidade lá em cima. Lá em cima, treino pegado mesmo. Se bem que é difícil você fazer treinos de hitbox e ele não ser super intenso. Porque nós já fazemos o treino assim. Mas o que é que eu quero que você entenda? Eu não vou entrar em parte fisiológica hoje. Mas o que é que eu quero que você entenda? Alguns alunos vão reclamar. E você não deve ceder. Ah, professor, está intenso demais. Ah, professor, quer matar a gente? Comenta aí para mim, por favor, você que está no Instagram, você que está no YouTube. Alguns alunos vão reclamar, se não todos, tá? Pode comentar aí, alguns... Ixi, só coloquei alguns vão reclamar. Vou colocar aqui, alguns alunos vão reclamar. Alguns alunos vão reclamar que está intenso demais. Alguns alunos vão reclamar que não dão conta. Professor, o senhor quer matar a gente? Se perguntar para mim, eu falo, quero! Entenda, o treino tem que ser muito intenso, porque a gente entrega para o aluno não é o que ele quer, a gente entrega o que ele precisa. E quem é que sabe o que ele precisa? Você. Então, o seu aluno vai reclamar? Vai, mas o que é que vai fazer, o que é que vai acelerar o metabolismo dele? Não é um treino de alta intensidade? Não é a frequência cardíaca lá em cima? Só que ele ainda não sabe disso. Só que é o seguinte, se ele for na sua aula e o treino não for super intenso, ele vai falar, a aula daquele professor é ruim. Então, você entrega para o seu aluno, você vende para o seu aluno o que ele quer. E o que ele quer? Ele não quer um abdômen tanquinho? Ele não quer eliminar 10 quilos? Mas você entrega para ele o quê? O que ele precisa. Pauleira. Só que tu vai falar isso quando tu vai oferecer a sua aula para ele? Não. Vai falar, vem emagrecer, vem treinar com isso, vai emagrecer. Tu vai se divertir, tu vai gostar, vai ser mil maravilhas, vai ser uma delícia. Você está mentindo? Você não está mentindo. Porque o treino de hitbox realmente é uma delícia. Mas o treino é de intensidade baixa? Não é, a intensidade é lá em cima. Mas é muito gostoso, você faz polichinelo ouvindo música. E tem vários artigos que vão comprovar o benefício disso, que distrai o aluno, que é positivo, você treinar ouvindo música, você distrai aquela dor que você está sentindo. É positivo, é subpositivo, é muito gostoso? É muito gostoso. Mas o treino tem que ser o quê? Intenso. Alguns alunos vão reclamar, e não tem problema. Para ele ter resultado, o treino precisa ser o quê? De alta intensidade. Porque nós estamos no método HIIT. Nós usamos o método HIIT. Um método que acelera a queima de gordura por até 48 horas, que vai acelerar o metabolismo do seu aluno, que vai aumentar o consumo de oxigênio do seu aluno, consequentemente vai entregar resultado para ele mais rápido. Então ele não sabe o que ele precisa, você sabe o que ele precisa. Então tu entrega para ele o que ele precisa e não o que ele quer. Até porque se você for entregar o que ele quer, tu vai entregar uma aula aqui na brincadeira, uma aula tranquila, ele não vai ter resultados e ele não volta a ser seu aluno, ele vai fechar. Não vai mais para as suas aulas. Por quê? A aula é leve, não tem resultado. Vou te contar um caso que aconteceu aqui em Brasília. Aqui em Brasília, eu dei um curso em Brasília, lá em 2018, um dos primeiros cursos que eu dei de formação, né, de coach hitbox. E aí eu tinha uma amiga minha que tinha um estúdio aqui em Brasília, e ela pegou e falou, Raika, vai lá na minha academia, dá aula para as minhas alunas, achei o método muito show, leva lá para a gente conhecer e tal. Levei, dei uma aula massa. Você que é coach de hitbox, você sabe que nós temos 3 intensidades, né? 3 intensidades, nós temos a aula leve, a aula média e a aula pesada, certo? Vocês aprendem isso no curso de coach hitbox. E eu sempre recomendo que você dê a sua primeira aula o quê? Uma aula média, certo? Por quê? Porque essa aula média vai atender tanto a alunos que já são treinados, quanto a alunos não treinados. Então, às vezes, você dá uma aula leve, quem já é treinado vai falar, muito tranquila. Você dá uma aula média, quem está treinado vai sentir muito, quem não é treinado, quem é sedentário, vai morrer, que é o que eles querem. Então, eu sempre recomendo o quê? Aula média. Fui para esse estúdio, cheguei lá, dei uma aula média, Paula, show. Todo mundo amou o hitbox. A dona da academia chegou em mim, dona do estúdio, falou, Raika, me indica uma professora sua, uma coach de hitbox, para vir dar aula no meu estúdio. Indiquei uma coach de hitbox para dar aula no estúdio dela.
Chegou lá, a coach deu uma aula o quê? Deu uma aula leve. A turma gostou da aula? Não, porque a turma já era treinada. Eu ainda falei, dá uma aula média. Deu aula leve, não ficou na academia. A academia arrumou um outro coach de hitbox para colocar lá. Então você tem que entender que, cara, as pessoas elas querem aula intensa. A aula tem que ser muito intensa. Então você tem que entender, cara, as aulas de hitbox por si só já é intensa. Mas você quer coach de hitbox, você já sabe lá no curso o que caracteriza uma aula mais intensa e uma aula menos intensa. O que caracteriza essa aula pesada, o que caracteriza uma aula média, o que caracteriza uma aula leve. E o seu aluno, ele quer de fato sair da sua aula morto. A aula tem que ser intensa. É isso que vai gerar resultado para as pessoas. Então, Ricardo, qual intensidade deve ter a minha primeira aula? Cara, tem que ser uma aula muito intensa, alta intensidade, lá em cima. Aula média. O seu aluno ele tem que sair dali, ó. Meu Deus, estou morrendo. O seu aluno pode parar no meio do treino? Deve. Está intenso demais? É melhor ele parar e ele continuar, do que a aula ser muito leve para ele. Ele não vai ter resultado, ele não vai gostar da sua aula. E acredite, por mais que ele fale que ele quer uma aula leve, ele não quer. Ele quer sair de lá quebrado. E é isso, a gente sabe que é isso que vai entregar resultado para ele. Fechou?